Meus queridos, meus amados irmãos, receba a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Dejário e venho da parte do nosso Deus vos entregar uma divina revelação, a qual o Senhor tem me dado. Meus amados, no dia 28 do mês 11 de 2023, eu orava ao Senhor e falava com Ele a respeito da maldade que está operando no mundo e suplicava a Deus pela tua justiça contra a injustiça dos homens. E foi quando o Senhor então se manifestou, me revelando o que vai acontecer. Como é da vontade de Deus, vou compartilhar para todos a revelação a qual o Senhor me concedeu a respeito de seu juízo e a sua segunda vinda, e para que todos possam ver com os teus próprios olhos o que irá acontecer em breve. Assista esse vídeo, peço que não te assuste com o que irá ver, mas se alegra, porque próximo está a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assiste agora até o final o vídeo, logo eu voltarei com a interpretação que Deus me deu. Deus abençoe a todos.
Bom, eu creio que vocês acabaram de assistir o vídeo. Espero que vocês tenham assistido até o final, para entender a revelação e também possa compreender a interpretação da revelação de Deus. Meus queridos, eu quero ler com vocês no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40, na tradução NVI, a qual assim diz o Senhor, no versículo 4, diz assim: E ele me disse, filho do homem, fixa bem os olhos, e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que eu vou mostrar a você, pois é para isso você foi trazido aqui. Diz a nação de Israel tudo o que você vai ver. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Meus amados, eu quero compartilhar o que o Senhor tem me revelado. Louvado seja Deus. Queridos, eu creio que vocês tenham observado no vídeo que vocês acabaram de assistir alguns ratos, que aqueles ratos eles foram ali massacrados pelo nosso Senhor. Louvado seja Deus. O rato na Bíblia, ele simboliza um bicho imundo. Está registrado no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 29. Eu vou ler com vocês na tradução da NVI. Diz assim: dos animais que movem rente ao chão, estes vocês considerarão impuro: a doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande. Meus queridos, podemos entender que o rato que aparece no vídeo, eles estão simbolizando povos que estão contaminados com os seus pecados abomináveis diante de Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 17. Os que se santificam e se purificam no jardim uns após outros, o que come carne de porco e abominação, e o rato justamente serão consumido. O consumido, na outra tradução, quer dizer destruído. Então, a Bíblia está dizendo no profeta Isaías, no capítulo 66, que os ratos serão destruídos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler também no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Diz assim: é justo da parte de Deus distribuir com tribulação ao que lhe causam tribulação, e dar alívio a você que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, e em meio à chama flamejantes. Ele punirá o que não conhece a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meus amados, depois da destruição dos ratos, temos um cenário com a semelhança de uma guerra, a qual podemos ouvir os barulhos das espadas, umas batendo nas outras. Podemos ver sinais de terremotos e muitas fumaças, e não podemos deixar de observar a casa e os carros como são abalados. Temos aí uma interpretação divina da grande tribulação, ao qual se refere as taças da ira de Deus, que será derramadas sobre a terra, as quais são
as pragas mencionadas na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Quero chamar também a tua atenção para as trombetas que surgiram na imagem do vídeo. Essas trombetas estão anunciando o juízo precedidos pelos toques da trombeta de Apocalipse, dando ciência ao mundo que um processo está em andamento da grande tribulação, a qual o nosso Senhor Jesus deixou sob aviso para o seu discípulo. Em Mateus capítulo 24, na tradução NVI, eu quero ler o versículo 21. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E quero ler também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo 4 ao versículo 7, em seguir, a qual também profetizou o profeta Jeremias. Essas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouve-se grito de pânico, de pavor e não de paz. Pergunta-se: veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo então todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto, porque estão pálidos todos os rostos. Como será terrível aquele dia! Sem comparação será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria também da atenção dos nossos queridos amados irmãos. Veja que após a interpretação dos sinais de guerra e da taça da ira de Deus, uma pausa acontece e tudo para rapidamente. E começa a surgirem novos seres, e no centro da imagem superior, um resplendor da glória de Deus, a qual se transforma em vários aspectos de imagem. E o resplendor da glória de Deus se transforma em um sol. E debaixo do sol surge um ciclo semelhante a uma lua, e debaixo do ciclo surge uma bexiga com a semelhança de um ventre de uma mulher grávida, próximo a dar luz a uma criança. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 2, o apóstolo João teve uma visão semelhante. Vejamos o que João viu em sua visão no livro de Apocalipse capítulo 12, de 1 e 2. Diz assim: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar luz. Continuamos a revelação que o Senhor me deu. Vejamos que bem próximo à criança está a nascer, surge um ser com a semelhança de um monstro, tentando pegá-la a criança. O apóstolo João também teve uma visão com muita semelhança. Vejamos o que ele viu no Apocalipse 12, versículo 4, a parte B, na tradução ARA. Diz assim: o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vamos continuar a interpretação da revelação do nosso Senhor Jesus. Veja que logo em seguida aparece um novo monstro muito estranho, com uma semelhança de um leviatã, e na sua boca havia um grande mar, e no meio do mar havia seres semelhantes a tubarões. O apóstolo João teve uma visão com algumas semelhanças. Vejamos o que o apóstolo João viu
em sua visão. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim: vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, uma sob cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Meus queridos, meus amados, a interpretação a qual o Senhor tem me dado é que o monstro, ele simboliza a besta, e o tubarão simboliza o rei, pois o tubarão, ele é considerado o rei do mar. E o mar, ele simboliza povos, nações e línguas. Vamos continuar a interpretação a qual o Senhor me deu. Vejamos que no lado do monstro aparece uma imagem com a semelhança de um símbolo de localização no sentido horizontal. Símbolo de localização no sentido horizontal, a qual está vazio como um deserto. E esse símbolo vai se transformar em 2 montes, como um deserto. Vejamos o que diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Vejamos que em seguida o monstro engoliu o mar e os tubarões, e logo em seguida inicia uma guerra. E esta guerra simbolizando a grande tribulação que há de vir sobre a terra. Vamos ver o que diz a Bíblia no livro de Mateus. Em Mateus, Jesus diz para os discípulos sobre a tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mateus 24, versículo 21, diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quero voltar um pouquinho lá atrás, no início da revelação do vídeo que assistimos. Lembra da paralisação e do silêncio, ao qual houve uma pequena paz? Pois aí está a referência do acordo de paz. E voltando à referência deste monstro que engoliu o mar e os tubarões, isso se refere à quebra da aliança, quebrando o acordo vem a guerra, com a praga da ira de Deus. Apocalipse 16 em diante. E para que ao final desta suposta guerra surge uma imagem de trombeta, e logo após uma teofania de glória, semelhante a uma coroa de reis. Observe que a coroa ela vai ficando em semelhança de um rei com os 2 braços estendidos para a frente, com as mãos viradas para cima, com a posição de intercessão. O Senhor Jesus aqui se refere, além de rei, é também sacerdote,
eterno e também juiz. Em Apocalipse capítulo 11, versículos 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Meus queridos, quero reforçar aqui, deixar bem registrado sobre a destruição dos ratos. Todas as destruições dos ratos que assistimos no início desse vídeo, da divina revelação do nosso Senhor, tudo isso acontecerá no final. A destruição dos ratos, tudo acontecerá no final, quando o Senhor Jesus voltar. Apocalipse 19, assim está registrado ao versículo 21, 19 ao 21, diz assim: então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra os seus exércitos. Mas a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Louvado, agradecido é o teu nome. Meus queridos, chegando bem próximo do fim da revelação, todos os seres divinos foram embora, só ficando o rei. Ele foi o último a ir embora, com isso fazendo menção do seu reino eterno e teu julgamento no fim do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, que assim está escrito, diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grande e pequeno, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, aquele cujo nome não foram encontrado no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Meus queridos, meus amados irmãos, a mensagem a qual o Senhor Jesus nos deixa é um alerta para que estejamos preparados para a sua vinda e possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o amor do Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.